galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias da manhã desse sábado do Vasco, tem notícia sobre os tokens do mercado Bitcoin, como a gente pode investir, como pode ajudar o Vasco a lucrar muito dinheiro e a gente também lucrar. A empresa está dando umas dicas para a torcida do Vasco. Tem também notícia sobre o Benítez. O Independente já deu o papo, esse final de semana o Vasco tem que se decidir, ou vai ou não vai, ou fica ou não fica. E tem notícia sobre o elenco do Vasco, o time, que segundo reportagem do GE, está estremecida com o Ricardo Sapinto. Antes de partir para a notícia, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês também puderem ajudar curtindo o vídeo, para o YouTube sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, ajuda muita gente, galera. E a primeira notícia é sobre essa reportagem do GE em relação ao Ricardo Sapinto e aos jogadores, como anda o clima. Segundo essa reportagem, o clima não tem sido muito bom entre os jogadores e o técnico, porque o que eles dizem é que o técnico treina durante a semana e aí no dia do jogo ele quer que os jogadores ocupem espaços diferentes do campo, façam coisas diferentes do que ele treinou, do que ele vinha treinando. E aí isso está incomodando muito os jogadores. Treinar um tipo de estratégia, um tipo de tática e na hora do jogo ele pedir outras coisas para fazer de forma diferente. Isso é o que diz o GE, o que diz a reportagem do GE. Isso está atrapalhando o clima mesmo, tá azedando o clima dele com os jogadores. Infelizmente não estão se dando bem, esse é um dos motivos. E a outra reclamação dos jogadores é que eles estão no limite físico. Na saída do jogo contra o Defensa e Justiça, o Leandro Castan falou que os jogadores estão no limite físico e psicológico. A realidade é que também jogador brasileiro é preguiçoso, isso é verdade. A culpa é do técnico, o técnico tem sua parcela de culpa grande no que está acontecendo com o Vasco, o Ricardo Sapinto, principalmente na hora de fazer as substituições. No outro jogo ele demorou até 31 minutos do segundo tempo para substituir. Não entendo porquê. Às vezes contra times menores ele continua jogando retrancado, também é uma falha dele, então ele tem a parcela de culpa dele. Eu acho até que infelizmente não está dando certo ele no Vasco, mas os jogadores também têm uma parcela de culpa muito grande. O jogador brasileiro é acomodado, não gosta de treinar, e aí quando chega um cara mais linha dura, que quer que os jogadores treinem fisicamente forte, os jogadores sentem. E aí os jogadores às vezes prejudicam o clube por fazerem, não sei se é esse o caso agora no momento, mas muitas vezes isso já aconteceu. Os jogadores prejudicam o clube por fazerem corpo mole para derrubar um técnico, e aí o clube acaba se ferrando. Isso, na minha opinião, é uma falta de caráter sem tamanho. Não sei se é isso que está acontecendo no Vasco, não posso afirmar, mas isso já aconteceu em vários clubes, inclusive no Vasco. Aconteceu também, teve uma época no Celso Roth, que o Celso Roth era meio linha dura e os jogadores queriam fazê-lo cair há uns anos atrás e agiam dessa forma. Eu lembro muito de um Corinthians, eu não sei se era o Daniel Passarella, o técnico, que os jogadores fizeram isso para derrubar o técnico. Isso é uma falta de caráter muito grande, você prejudicar o clube por querer derrubar um treinador. Não sei se é isso que está acontecendo, a gente não pode afirmar, mas isso já aconteceu várias vezes. Mas nesse momento do Vasco, todo mundo tem sua parcela de culpa. O técnico está indo mal, não substitui direito, joga retrancado em vários momentos que não são para você jogar retrancado, momentos que você tem que atacar, até contra times pequenos, até perdendo o jogo. Mas os jogadores também não estão se doando como tem que fazer dentro de campo. O Vasco só tem 2 jogadores que saem de campo esgotados, que suam, que correm o jogo todo, Benítez e Léo Gil. A realidade é essa. O resto, os jogadores brasileiros, estão com uma vontade, não estão correndo, e isso é nítido para qualquer um que está vendo o jogo. O Felipe Bastos saiu do treino, discutiu, não concordou com alguém da comissão técnica e abandonou o treino. O Felipe Bastos também sabe que está em fim de contrato, não vai renovar, o contrato dele acaba no final do mês. Sei que ele não esteja ligando muito para o time, para o clube, porque ele sabe que não vai ficar. E aí, infelizmente, o que diz na reportagem do GE é que ele ainda é um dos líderes do time. Infelizmente, um jogador que nem joga, que nem tem capacidade de jogar no Vasco, a realidade é essa, é um dos líderes do grupo, porque ele está sempre apoiando jogadores mais novos, ele está sempre fazendo a panelinha dele. Leandro Castan e Felipe Bastos fazem a panelinha dele ali.
o que está se dizendo é que eles estão se contrapondo aos argentinos do time. Os argentinos são os únicos que correm. Se eles não estão correndo, se eles não estão botando raça dentro de campo, a torcida vai ficar a favor de quem? Então a gente sabe que o Felipe Bastos pode estar se encaminhando para o final, está se encaminhando no final de contrato, pode estar se encaminhando para sair do Vasco, porque não vai renovar, e aí está agindo dessa forma. Isso tumultua o elenco, e isso é muito ruim para o time. Os jogadores não estão pensando no Vasco. Esses jogadores que estão fazendo isso não estão pensando no Vasco. E aí vamos esperar esse final de semana, muita coisa deve acontecer. Se o Vasco perder para o Grêmio, eu acredito que o Ricardo Sapinto não fique. O Campelo bancou o Ricardo Sapinto. O que o Campelo fala não se leva em consideração, não se escreve. Porque ele também bancou o Abel Braga, mandou embora. Ele também bancou o Ramon, mandou embora. Então o que ele fala não dá para levar muito em consideração. Se pressionar, o Sapinto vai cair, a realidade é essa. E aí a gente espera um técnico. A torcida está falando muito no Luxemburgo. Vamos ver se o Luxemburgo aceita voltar para o Vasco. Tem canal do YouTube aqui vascaíno que já disse que o Luxemburgo aceitaria. Vamos ver se ele aceitasse, vamos esperar ele se pronunciar. O que acontece é o seguinte, vai haver uma mudança no Vasco agora, a mudança tem que acontecer agora. Se a mudança não acontecer, infelizmente, nosso caminho até a segunda divisão vai se alargando. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre essa situação ruim do elenco com o Sapinto, essa situação do Felipe Bastos, Leandro Castan, o que está se dizendo dentro de São Januário é que eles estão rachando o grupo. Deixa a sua opinião sobre o que você está achando do Sapinto também, a gente quer saber o que você está achando de todo o Vasco, a gente quer saber a opinião de vocês sobre todo o time do Vasco, sobre o técnico, sobre um possível novo técnico, novo velho técnico, o Vanderlei Luxemburgo. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham. Outra notícia, galera, é uma notícia que pode ajudar o Vasco, que a gente pode tentar e conseguir mesmo ajudar o Vasco nesses toques do mercado Bitcoin. O valor mínimo é de R$100 para você investir nesses jogadores, nos jogadores da base que já não fazem mais parte do Vasco. Alan, Felipe Coutinho, Allan Kardec, Alex Teixeira, Evander, Souza, tem muito jogador, são 12 jogadores ao todo. Paulinho, tem muito jogador, não vou lembrar de todos agora, mas são 12 jogadores. E o mercado Bitcoin, a empresa fez um vídeo para ensinar os torcedores que querem fazer esse investimento, ajudando o Vasco, fazendo com que o Vasco possa chegar mesmo ao valor de R$50 milhões com esses toques. É um valor muito bom para o Vasco, muito bom mesmo. E aí, galera, independentemente de quem vai ser o presidente, de quando o presidente vai assumir, o Levenciano tá para assumir, vai ter segundo a gente apurou na semana que vem, na outra semana provavelmente vai acontecer. Tava essa errado de informações, o Tribunal de Justiça falou uma coisa, a imprensa falou outra, mas realmente dia 17 vai haver o julgamento, e aí ratificando a eleição do dia 7, o Levenciano vai ser de fato o presidente eleito do Vasco, vai assumir o Vasco. A gente não sabe se vai fazer a transição agora, porque o Campelo está dificultando, infelizmente o Campelo está dificultando a vida do Vasco, mas independente do presidente, pode ser o Campelo, pode ser o Levenciano, poderia ser o Salgado, Júlio Brandt ou quem fosse. Sérgio Frias, todos que tentaram a eleição, não importa. Isso aí é uma ajuda que a torcida vai dar ao Vasco, até uma ajuda muito maior do que deu ao CT e do que faz com o sócio torcedor. E não só ajuda, é uma forma da torcida ou de quem vai investir também lucrar. É investimento sério e investimento de algo que a gente entende, que é futebol. E aí o mercado Bitcoin fez esse videozinho para ensinar mais ou menos a galera como fazer. E a gente vai botar o videozinho agora aí para vocês darem uma olhada. Vasco Tokens. Chegou a sua hora de negociar tokens de um dos maiores clubes brasileiros. O mercado Bitcoin fez uma parceria inédita com um dos maiores e mais históricos times do mundo. O Vasco da Gama tem uma forte base de jogadores e exporta grandes talentos a nível mundial que foram protagonistas de grandes negociações. E é exatamente quando a gente fala das negociações que a estratégia do Vasco Token começa a fazer sentido para a sua diversificação de portfólio. Quer ver? O Vasco Token é um ativo digital baseado no mecanismo de solidariedade de alguns dos jogadores formados pelo Vasco da Gama. Esse mecanismo, criado pela FIFA, é como se fosse uma recompensa aos clubes por terem formado profissionalmente aquele jogador. Isso quer dizer que toda transferência nacional ou internacional acaba gerando lucro para o clube formador. Como todo token corresponde a uma parte de um ativo, com o Vasco Token não seria diferente. Ele se origina do valor a ser recebido pelo clube através desse mecanismo.
Vamos criar um exemplo aqui juntos? Uma pessoa adquire o Vasco Token e meses depois um ex-jogador é negociado para um outro clube. Segundo o mecanismo de solidariedade, o Vasco receberá uma parte dessa negociação e, por você possuir um Vasco Token, receberá o proporcional aplicado. Em linhas gerais, toda vez que o jogador for vendido ou transferido, uma parte do valor vai para o token e você ganha com isso. Na verdade, com os jogadores, sim, no plural. Afinal, a estratégia do Vasco Token são 12 contratos de jogadores vascaínos que não pertencem mais ao clube, mas que foram formados em São Januário. E vale lembrar que o Vasco sempre esteve envolvido em grandes negociações do futebol mundial, não é mesmo? Bom, como todo ativo, o Vasco Token também tem seus riscos, mas muito mais diluído. Afinal, a gente está falando de uma parcela do ativo e não dele na sua totalidade. Sabe o que mais tem de legal nisso? Você pode começar a negociar com R$100. Exatamente. Você pode negociar em um token de um grande time brasileiro com apenas R$100. Não tem conta no mercado Bitcoin? Então abra hoje mesmo e tenha acesso a esse ativo inovador no mercado brasileiro. Se você tiver alguma dúvida ou qualquer questão, a nossa central de ajuda está à sua disposição. Tchau, tchau. É mais ou menos, é assim, mais ou menos assim, não é dessa forma o investimento, como a gente pode lucrar. Galera, foi muito bem explicado. A empresa Mercado Bitcoin disponibilizou esse vídeo para que os torcedores do Vasco possam entender melhor e ter um norte, né? Quem quiser investir, quem quiser fazer os investimentos, ajudar o Vasco e também lucrar uma grana. Deixa a sua opinião aí sobre essa, na minha opinião, uma ótima sacada do Vasco para arrecadar, para gerar receita, independente de quem seja o presidente dos próximos anos do Vasco. Isso aí, se ficar, se permanecer, é uma ótima fonte de receita para o Vasco, na minha visão. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. E a última notícia é sobre o Benítez, né, galera? O Independente forçando a barra aí com o Vasco, falou que é até o final de semana. Se até o final de semana não chegar, vamos esperar até segunda-feira aí para ver as próximas notícias, né? Se não chegar nenhuma proposta para o Benítez, pro Independente, com relação ao Benítez, uma proposta do Vasco, o Independente vai começar a negociar mesmo. Tem time dos Estados Unidos, da Major League Soccer, tem time da Turquia e tem time brasileiro também interessado no jogador. E aí o Independente vai começar a negociar com o jogador. O Vasco tinha feito aquela proposta, Alexandre Campelo, antes da eleição, quando ele ainda esperava ser reeleito, fez aquela proposta e tinha sido aceita, né, de 3 milhões de dólares à vista e aí parcelar o 1 milhão de dólares. No caso, o Benítez custará ao Vasco 4 milhões de dólares, mais ou menos 21 e pouco, 22 milhões de reais. O Independente tinha aceitado essa proposta, estava tudo certo. O Campelo não se reelegeu e aí as negociações esfriaram. O Levenciano vem tratando com o Independente, vem tratando também, segundo as informações, com o empresário do jogador para manter o Benítez no Vasco. E vamos esperar se eles aceitam negociar com o Luiz Roberto Levenciano. Como a gente falou anteriormente no outro assunto, na outra semana vai ter o julgamento das eleições. E aí muito provavelmente a justiça ratificando, o Levenciano vai poder falar em nome do Vasco e aí fica tudo mais fácil. Só que o julgamento é no dia 17. O prazo para o Vasco negociar o Benítez com o Independente é dia 15. A gente espera que tenha uma compreensão do Independente. Se não houver essa compreensão, fatalmente o Benítez vai sair do Vasco, porque o Campelo não vai fazer esforço nenhum para manter o jogador no Vasco, já que ele não foi reeleito, então vai ficar mais difícil. A não ser que o Benítez, o empresário, conversem com o Independente e tenham essa compreensão aí de 3, 4 dias para frente, para poder agilizar tudo, para o Vasco poder tentar a permanência do Benítez. Não havendo essa possibilidade, infelizmente o Benítez vai embora e o Independente já sabe com quem negociar, já tem os clubes interessados e o Benítez pode infelizmente até sair do Vasco para jogar em outro time brasileiro. Seria muito ruim, seria feio pra gente, seria ruim pra gente, além de perder o melhor jogador do time, mas pode acontecer, pode acabar acontecendo isso, infelizmente. E aí o Campelo tá tentando renovar o empréstimo, ou alongar um pouquinho o empréstimo, mas sabe que é quase impossível. Infelizmente, sabe que é muito difícil, quase impossível. O Independente tem proposta na mesa de outros clubes, não vai querer prolongar o empréstimo do jogador. O Vasco Independente não tem nada a ver com isso, com os problemas do Vasco, com os problemas jurídicos e eleitorais do Vasco.
mas eu tento essa estratégiazinha aí de prorrogar um pouquinho o contrato dele até o final do Brasileiro, mas a gente sabe que é quase impossível. Vamos esperar, vamos aguardar, tomara que entre num consenso e o Benítez possa permanecer. Se não houver isso, na minha opinião, o Benítez não vai ficar, o Independente não vai ficar esperando, dando prazo, nada disso. O Benítez deve ir embora mesmo, 31 de dezembro, quando vence o contrato dele. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse assunto também, galera. Assunto um pouco temeroso, né? Nosso melhor jogador indo embora, e aí o Vasco vai passar por maus bocados. Infelizmente, vai passar por maus momentos nesse final de Campeonato Brasileiro aí. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo. Esse foi o nosso vídeo, galera da Manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda muita gente aqui no canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.